E aí, leitores e espectadores que gostam de ler, estamos de volta aqui em 2021 com o Resenha Empíricos e eu queria falar aqui de um livro que eu acabei me encontrando com ele, né, e lendo depois de um presente de Natal que eu ganhei, né? E os livros são assim, às vezes a gente planeja ler uma coisa e acaba lendo outra, né? Você entra ali no rabbit hole, né? Vai seguindo um caminho ali, vai parar no livro que você nem planejou que ia ler, né? Isso é super natural, super legal da experiência de leitura. No meu Natal, eu ganhei como presente ali A Organização, né, da Malu Gaspar, a história da Odebrecht. Estou bem animado em ler esse livro, né, começando agora. E aí a Organização acabou me levando, né, um outro livro que eu gosto muito e que eu queria indicar aqui para vocês, que é o Why Not, né, o mesmo espírito, né? Então, se você tem uma biblioteca em casa, você pode colocar um do lado do outro, né? Why Not foi escrito pela Raquel Landim, né, uma outra jornalista ali de primeira categoria, e é uma espécie de livro-reportagem, né, muito bem feito, muito bem apurado, muito bem construído e com uma grande capacidade de contar histórias, né? Então aqui a história que a gente lê é a história da construção primeiro da JBS, né, mas da JIF, né, que é a holding em maior instância, né? Então como a família Batista ali ainda com os pais, né, começou ali de uma forma muito humilde, muito simples, né, e batalhadora ali a construir esse império. Depois os irmãos Wesley e Joesley assumiram a bronca ali, né, e aí, como a gente sabe, né, rolou toda a expansão da JBS internacional, virou uma empresa gigantesca e depois acabou envolvida aí também em sérias denúncias de corrupção, num acordo de leniência, né, que ainda tem os seus desdobramentos em aberto até hoje, né? E o que me chama a atenção nessa leitura? Primeiro, como eu falei, né, uma leitura de uma história corporativa, então poderia parecer chata em primeira instância, mas muito prazerosa, né? A história se vende por conta própria, né? Uma história muito interessante aqui de empreendedorismo, né? E de como o empreendedorismo às vezes vai por vias tortas também, principalmente no contexto nacional, né? Muito bem escrito, muito bem apurado, com saltos em direção ao futuro, em direção ao passado, muito bem feitos, né? Então a história ela não é construída de maneira linear pela Raquel, eu acho que isso é um acréscimo muito importante para o livro, né? Você vai perceber também uma qualidade gráfica, eu gosto muito desses livros que tem uma espécie de tinta aqui, ou jateamento aqui do lado, né? Fica muito legal, muito bonito. E eu queria chamar a atenção para um ponto, né, que eu acho que a gente discute isso muito na Empíricos também, que é a questão de você ser capaz de assimilar a ambivalência, né? Eu mesmo fui surpreendido pela história da JBS, né, e por esse livro da Raquel, porque, principalmente por conta do Wesley Day, né, e dos acontecimentos mais recentes no tocante à corrupção, eu fiquei com uma impressão muito unilateral da família Batista e da JBS, da JIF, né? Muito apegada a essa história da corrupção e não pude, por conta até desse certo preconceito, né, reconhecer o mérito que eles tinham como empreendedores. O Wesley, aparentemente, pelo que mostra o livro, né, que é até uma figura menos conhecida que a do Joesley, parece um gênio, né, operacional, um cara que comprou várias unidades de carne, né, nos Estados Unidos principalmente, e transformou métricas usuais de mercado lá, jogou a produtividade para 4 vezes, né, melhorou margens dramaticamente nas operações americanas que eram vistas como benchmarks mundiais, né? Então esses caras eram gênios, né, o que só torna a história como um todo mais triste, né? Eu não compro ações da JBS, mas indico a leitura aí do Why Not, realmente muito legal, muito interessante para a gente entender essa ambivalência corporativa no Brasil. Valeu, galera, e até o próximo resenha.